E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, tudo ótimo, graças a Deus, gente. Eu já vou começar o vídeo pedindo pra você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, gente, porque eu gravei o vídeo, comecei a gravar ele e eu percebi que ele estava sem som e eu percebi bem depois. Eu espero que agora esteja com som. Eu vou descobrir quando terminar de gravar. Mas vamos lá, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre as minhas metas para 2026. Eu já sei que eu estou atrasada. Inclusive, eu já expliquei e justifiquei os meus atrasos no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior e quer saber por que eu estou gravando tão atrasado no dia 28 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, vai lá no vídeo anterior, mas vai depois, né? Termina esse aqui e vai lá no vídeo anterior que você vai descobrir por que eu estou gravando tão atrasado esse vídeo. Mas, se você caiu aqui de paraquedas e não tem a menor ideia de quem eu sou, meu nome é Juliana Souza, eu sou educadora financeira e eu ajudo mulheres a organizarem o seu dinheiro para construir a vida que elas querem ter. Usar o dinheiro para benefício próprio e não só para pagar boleto. Resumindo, é isso aí. A ideia central desse vídeo é que mesmo já tem passado já alguns dias de janeiro, muitos dias de janeiro, quase o mês de janeiro inteiro, que você se motive aí a colocar objetivos e metas para o seu ano, para você não terminar aquele ano com aquela sensação de que não, nada mudou, que sua vida não avançou nada. Eu faço metas desde 2014, mais ou menos. Eu tô aqui falando mais ou menos porque eu fui procurar e o primeiro que eu encontrei, as minhas primeiras metas que eu encontrei foi em 2014. E eu percebi que quando eu faço as minhas metas no ano, o meu ano ele evolui muito, ele avança muito, né? Eu vejo um resultado muito melhor no meu ano e eu consigo mensurar. Ah, eu falei que ia fazer isso, eu falei que ia fazer aquilo, eu fiz ou eu não fiz. E eu já fiz, gente, metas de tudo quanto era jeito. Eu já fiz de listas, já fiz no caderno, já fiz no celular, já fiz no bloco de notas do celular, já fiz pelo WhatsApp, já fiz vision board, já fiz na cartolina. Então não existe uma maneira certa. Eu poderia te falar assim, ah, faz aquilo, faz daquele jeito, mas o mais importante não é a estrutura de onde você vai fazer, mas sim você colocar em um lugar que seja visível, para que você não se perca no meio do ano e se esqueça das suas metas. A gente está aí no finalzinho de janeiro, eu tenho certeza que muita gente já esqueceu aquilo que prometeu para si mesma e já deixou pra lá, porque a gente entra na rotina do dia a dia, a gente acaba se atropelando aí nas coisas que a gente tem que fazer, porque a vida de todo mundo é corrida, né? Infelizmente a gente parece que tem menos tempo do que tinha antes. Então, se a gente não tem uma visão de para onde a gente está indo, a gente tem a tendência de viver no piloto automático, né? Como diz a frase de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, como você não sabe para onde você está indo, você só vai vivendo, vivendo, vivendo e acaba se frustrando porque a sua vida não avança do jeito que você gostaria que avançasse. Por isso, eu te aconselho que, ainda que seja já o próximo mês, ou não sei quando você está vendo esse vídeo, não tem data. Coloque as metas que você tem para a sua vida, aquilo que você quer para a sua vida, para que você possa ter uma vida que ela está caminhando rumo à vida dos seus sonhos, a vida que você quer ter e não simplesmente vivendo no piloto automático. Bom, sem mais delongas, vamos às minhas metas para o ano de 2026. Vocês vão perceber que eu fiz um jeitinho um pouco diferente, porque normalmente a gente faz assim: ah, eu quero emagrecer X quilos, eu quero juntar dinheiro, eu quero viajar. Então, o que eu fiz? Eu meio que mesclei as minhas metas com os meus hábitos que eu preciso para conseguir alcançar essas metas e com a minha rotina, incluir isso na minha rotina. Então, não são só os objetivos em si, mas eu vou falar para vocês quantidade de vezes, o que eu quero fazer e tudo mais. Coloquei aqui na minha colinha, porque é bastante coisa que eu tenho para esse ano. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. O primeiro não, a minha primeira meta é, gente, treinar 2/3 do ano. Para quem me acompanha, sabe que eu já costumo mensurar e contar aí a quantidade de vezes que eu treino no ano, e eu resolvi usar um pouquinho mais, porque nos últimos anos eu coloquei uma meta de 210 treinos, e eu bati todos os anos essa meta. Então eu quis esticar um pouquinho mais, e coloquei aí 2/3 do ano, que vai dar mais ou menos 244 treinos no ano. Então, se você quer saber em que número que eu estou no dia que eu estou gravando esse vídeo, ou no dia que você está assistindo esse vídeo, vai lá no meu Instagram, porque eu costumo marcar o número do treino ali, da atividade física que eu estou fazendo naquele dia. Então, se você ainda não me segue lá por Juliana Souza, eu deixo aqui na descrição também
mas é @ Juliana Souza. Outra meta que eu coloquei foi ler 10 páginas todos os dias, independente de quantidade de livros, porque normalmente eu colocava assim: "Ah, eu quero ler 10 livros por dia, por ano, eu quero ler 12 livros no ano, um por mês, eu quero ler 24 livros no ano, 2 por mês", e acabava que eu até me perdia, gente, eu me perdia completamente na quantidade de livros que eu lia. Às vezes eu batia a meta, às vezes não batia a meta, mas eu resolvi fazer diferente. Eu quero ter a constância de ler todos os dias, porque o que acontecia? Eu lia no primeiro mês uns 2 livros, aí depois no segundo mês eu já não lia tanto, no terceiro eu lia um, e aí eu queria correr porque eu queria atingir aquele número e não lia com qualidade. Então, lendo 10 páginas por dia, eu tenho feito isso desde o dia 1º de janeiro, eu percebi que eu leio com muito mais qualidade, independente da quantidade de livros que eu vou ler. Por exemplo, o livro que eu estou lendo agora tem 300 páginas. Ou seja, eu vou demorar 30 dias para ler esse livro. Mas o livro anterior não tinham tantas páginas, então eu li ele em mais ou menos uma semana. Então a ideia é ler 10 páginas por dia. A minha próxima meta é muito semelhante a essa, que é ler a Bíblia todos os dias. Eu sempre coloco uma meta de ler a Bíblia toda durante o ano. Mas o que estava acontecendo, gente? Para quem já fez a leitura da Bíblia anual da Bíblia, sabe que é complicado quando você perde 1, 2, 3 dias dessa leitura. Porque, gente, ler 10 capítulos para você acertar ali a leitura do dia, gente, fica quase impossível. E aí eu acabava desistindo, eu acabava não fazendo do jeito que eu gostaria de fazer, então eu coloquei como meta ler todos os dias a Bíblia da mesma forma de ler as 10 páginas por dia. Dá uma média de mais ou menos 3, 4 capítulos por dia, às vezes 2, às vezes um, mas o importante é que eu leia todos os dias, independente da quantidade. Então, ler a Bíblia toda vai ser uma consequência, que também é uma meta minha, mas vai ser uma consequência de ler todos os dias. Então, eu não fico naquela preocupação de, poxa vida, eu tinha que ter lido 5 capítulos hoje e eu não vou ler mais. Não, eu leio todos os dias. Se dá para ler um capítulo, eu leio um capítulo. Se dá para ler 10 capítulos, eu leio 10 capítulos de acordo com a minha rotina. Outra meta que eu coloquei foi postar stories todos os dias no meu Instagram. Essa meta já falhei porque dia 15 de janeiro eu não postei e eu não sei por quê. Porque eu treinei, eu trabalhei, eu saí e eu não sei por que eu não postei nenhum story, gente. Não estava doente. Enfim, não postei. Mas vamos contar daqui pra frente. Daqui pra frente, postar stories todos os dias. A minha meta, na verdade, com o Instagram é alcançar 10 mil seguidores no Instagram. O famoso número, né, que a gente fala que chama de número mágico de 10 mil seguidores. Eu não sei quantos eu tenho hoje, mas eu acho que devo ter uns 6.110, 6.120, por aí, 6.100 e pouquinho. Eu sei que tá por aí. Então, eu vou postar todos os dias e também postar no feed, obviamente, mas nos stories é onde a gente tem relacionamento, onde a gente conversa ali. E por que eu quero chegar aos 10 mil seguidores? Porque só quem tem 10 mil seguidores é que tem a opção de ter canal no Instagram. E é isso que eu quero. O meu objetivo final é ter o canal. Então, se você não me segue, vai lá me seguir. E se você já me segue, manda meu perfil para alguém para eu poder chegar mais rápido nessa meta, porque aí você me ajuda. Se você me segue é porque você gosta do meu conteúdo. Então, coisa boa a gente não guarda, a gente compartilha. E eu compartilho lá um pouco da minha rotina também, do meu dia a dia, além das dicas de finanças, obviamente. Falando de postar, de gravação, a minha outra meta é gravar 52 vídeos pro YouTube. Por quê? Porque também tem um número mágico que eu quero chegar aqui, gente, que é de 1.000 inscritos. E olha, eu estou nesta data muito distante dessa meta, mas se eu gravar todas as semanas, né? Todas as semanas eu vou gravar 52 vídeos ao longo do ano e eu tenho certeza que a minha chance de estar mais próxima dessa meta no final do ano é grande. É lógico, gente, que eu sei que não é fácil, é extremamente difícil porque eu tenho que criar roteiro, eu tenho que gravar, eu tenho que depois editar e depois postar. Não é a minha habilidade, mas eu resolvi me desafiar esse ano a fazer isso, porque eu poderia estar muito maior no YouTube se eu tivesse começado lá em 2019, quando eu criei o canal. E, inclusive, gente, tem vídeos aqui que estão arquivados para vocês nem saberem o que tinha nesse canal. Mas a minha ideia é gravar 52 vídeos, porque eu gravaria um por semana. Esse é o segundo do ano, então a gente está no final de janeiro, eu já estou atrasada 3 vídeos. Então, em algum momento aqui desse canal, eu vou
soltar 2, 3 vídeos na semana para poder chegar nesse número. Mas por enquanto eu vou manter a média de 1 por semana para que eu consiga chegar aos 1.000 inscritos no YouTube. A minha próxima meta é uma meta bem pessoal para mim, gente, porque abrindo meu coração aqui pra vocês, eu não gosto de fazer nada sozinha. Nada, 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 nada. Tudo que eu vou fazer, eu quero ter companhia, gente. E eu já tenho quase 40 anos, né? Pra quem não sabe, eu tenho 39 anos, mesmo que não pareça, né? Mas para mim é muito difícil fazer as coisas sozinhas. Eu sempre quero fazer as coisas com meu marido, com uma amiga, ou com os meus pais, ou com meus irmãos. E, gente, tá na hora de, né, criar um pouco mais de independência nessa vida. Então, uma das minhas metas é sair sozinha pelo menos uma vez no mês para eu poder apreciar a minha companhia, para eu poder gostar de estar sozinha ali, de observar as coisas do ambiente, as pessoas do ambiente e tal, conhecer lugares novos, ter experiências novas. Eu fiz isso 2 vezes no ano passado e eu vou falar bem a verdade. Eu ficava só pensando assim, queria que alguém estivesse aqui comigo, mas valeu a pena a experiência, então eu vou fazer isso mais vezes para eu poder, né, eh, me desenvolver melhor. É algo pessoal meu mesmo que eu sinto que eu preciso fazer, de ser um pouco mais independente e aí também conseguir conhecer lugares novos e ter experiências novas. Essa outra meta que eu vou falar para vocês também é uma meta muito pessoal, que é referente ao meu cabelo. Para quem não sabe, eu alisei o cabelo dos 9 anos até mais ou menos os meus 35 anos de idade. Então, alisava, fiz botox, fiz progressiva, tudo isso aí que vocês conhecem, guarnidina, Enê, tudo que vocês pode passar na sua cabeça. A chapinha de ferro, aquela que colocava no fogo, ferro de cabelo, ferro de passar, tudo isso eu já fiz no meu cabelo para ele ficar liso. E depois de 2020, eu tentei fazer a transição. Eu já tinha tentado uma vez e desisti, mas aí eu tentei fazer a transição capilar. E eu até então estou ainda redescobrindo, depois de tantos anos, ainda estou redescobrindo a textura do meu cabelo, como que eu uso ele, solto e tal. E eu estou gostando dessa versão do meu cabelo crespo. Quem alisa o cabelo, tudo bem, a gente tem que se sentir bem. O nosso cabelo é a moldura do nosso rosto, mas eu quero aprender a cuidar do meu cabelo. Eu vejo tantas mulheres com o cabelo crespo, com aquele black maravilhoso, e eu quero poder usar aquele black maravilhoso. Então, eu coloquei como meta começar bem pequenininho, né? Que é fazer uma boa hidratação uma vez por semana. Que é aquela que a gente coloca a sacolinha na cabeça, sabe? Fica andando como se a sacolinha fosse fazer milagre no nosso cabelo. Eu quero fazer essa. Também é uma forma de autocuidado, né? De bem-estar para mim. Então, uma das minhas ideias é começar a cuidar melhor do meu cabelo e eu vou começar fazendo uma hidratação uma vez por semana. Se eu conseguir fazer mais coisas do que isso, eu vou fazer. Mas pelo menos isso eu tenho que fazer durante esse ano de 2026 para eu sentir que eu estou avançando e cuidando melhor do meu cabelo. Próxima meta: não levantar depois das 6:30 da manhã. Gente, eu criei uma rotina matinal que eu amo, amo de paixão. Só que essa rotina matinal, ela é um pouco longa. Mais ou menos assim, eu levanto, vou lá, lavo meu rosto, blá, 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 blá. Eu sento aqui, onde vocês estão me vendo, e aí eu vou fazer o meu devocional. Então eu faço a leitura da Bíblia, que é um dos objetivos lá atrás que eu falei para vocês. Eu oro e eu faço a minha leitura das minhas 10 páginas. E agora, gente, eu incluí fazer pelo menos alguns minutinhos de Duolingo todos os dias. Então, fica um pouco extenso, né? Depois disso eu desço, faço meu cardio e só depois eu volto, tomo café. Ó como que tá grande. Tomo café, tomo banho e vou trabalhar. Então, como tá muito longo, se eu levantar depois das 6:30 da manhã, gente, já me atropelo todo, alguma coisa fica sem fazer, ou então eu começo a trabalhar muito tarde, e apesar de eu trabalhar home office e poder fazer meu horário, se eu começo muito tarde, eu tenho que ir até mais tarde também. Então, eu não posso levantar depois das 6:30 da manhã, pelo menos de segunda a sexta-feira, se eu quiser fazer uma rotina do jeito que eu gosto de fazer. Então, uma das minhas metas é não levantar depois das 6:30 da manhã. Tenho conseguido, com exceção de um dia que eu não estava me sentindo muito bem, mas esse dia eu fiz consciente de que eu não ia levantar depois das 6:30, mas até então tem funcionado. Para quem não gosta de acordar cedo, né? Eu fazia parte daquela comunidade do Orkut. Eu odeio acordar cedo, que tinha o Garfield assim com a cobertinha, lembra, gente? Então, eu fazia parte dessa comunidade no Orkut, mas eu estou conseguindo acordar cedo. E se eu puder, eu vou ir puxando um pouquinho mais para trás para eu ter um pouquinho mais de flexibilidade no meu dia. A minha próxima meta não é uma meta só minha,
é uma meta minha e das meninas da minha comunidade do WhatsApp, que é a comunidade Minas de Ouro. Nós combinamos que no ano de 2026 nós vamos juntar 10.000 reais. Sim, um monte de mulher pegou e decidiu que vai juntar 10.000 reais esse ano. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade no WhatsApp onde eu compartilho dicas de finanças, eu tenho conteúdos exclusivos que eu não coloco no Instagram, que eu não coloco aqui, eu coloco exclusivamente para elas. Os conteúdos chegam primeiro, então esse vídeo aqui, o link chega primeiro para elas. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, eu vou deixar aqui para vocês o meu link para que você clique, só clica e você vai entrar na comunidade do WhatsApp. Fica tranquilíssima, porque essa comunidade ela fica fechada, eu abro em alguns momentos para que vocês possam tirar dúvidas e tudo mais, mas a maior parte do tempo fica fechada a comunidade, só eu mando mensagem lá. E se você não quiser continuar, você pode entrar e sair quando você quiser, mas eu te aconselho a ficar, porque ao final de 2026 nós teremos 10.000 reais guardados. Então, essa é a minha meta comunitária, vamos dizer assim, com as minhas minas de ouro. Continuando a falar sobre dinheiro, eu já dei um spoiler sobre uma das minhas metas lá no vídeo anterior, que eu falei de coisas que eu vou comprar em 2026, né? E uma das coisas que eu vou comprar em 2026 é dólares e ações. Então, eu tenho uma meta aí de guardar 50 reais em dólar, que hoje daria mais ou menos uns 9 dólares, não chega a 10 dólares por mês, e 50 reais em ações. Por quê? Eu, como educadora financeira, e a minha especialidade é organização financeira, não é investimentos ainda, né? Mas a minha especialidade é organização financeira. Então, essa parte de organizar, de guardar, eu consigo tranquilamente, mas essa parte de investimentos, gente, eu acabo deixando de lado. E eu quero poder aprender isso mais na prática, porque eu gosto de ensinar aquilo que eu faço. Então, aprender mais na prática, como que é investir no exterior. Investir em ações eu já sei, eu não faço por relaxo, me condenem. Deveria fazer, como educadora de financeira, deveria investir mais em ações. Porque quando cai ali os meus dividendos, hoje mesmo caiu ali uns floquinhos de neve, eu já fico toda feliz e tudo mais, mas eu quero investir mais em ações. Como eu tenho aquela meta dos 10.000 reais, eu coloquei 50 reais em ações e 50 reais em dólar, para não ficar colocando coisas mirabolantes que eu não vou conseguir, porque eu preciso focar nos 10.000 reais. Então, eu vou colocar ali uma meta que seja alcançável e no próximo ano, quem sabe, colocar uma meta um pouco mais ousada. Mas o meu foco aqui é a constância de todos os meses eu guardar os 50 reais em dólar e 50 reais em ações. Os 50 reais em dólar eu já guardei esse mês e provavelmente amanhã eu vou guardar os 50 reais em ações para que eu já comece em janeiro, já, né? Para não dar furo logo no primeiro mês. Mas essa é uma das minhas metas financeiras: guardar dólar e ações. Tô quase acabando, gente. Eu sei que parece que é muita coisa, mas é que como eu fiz misturado hábito, rotina e metas, então fica parecendo que é um monte de coisa, mas não é um monte de coisa. É totalmente possível. Mas se você está fazendo isso pela primeira vez, eu te aconselho a começar com três grandes objetivos no seu ano, e que esses três você vá cumprir, faça chuva ou faça sol, você vai se comprometer, você vai ser impecável com a sua palavra e você vai cumprir. É que para mim fica um pouco mais fácil, então às vezes eu falando esse monte de coisa aqui, parece, nossa, meu Deus do céu, mas foca em três, foca em três. Minha lista não começou tão grande assim. É que quando a gente já tá mais habituado, a gente coloca mais coisas ali, e muitas coisas vocês podem ver que já estão meio que inclusas na minha rotina. Tem coisas que eu já fiz o ano passado, tem coisas que eu só quero aumentar, né, a intensificar aquilo que eu já faço. Mas se você nunca fez metas, eu te aconselho a escolher três e seguir esses três, ok? Então vamos adiante para o meu próximo objetivo, para minha próxima meta para 2026. Viajar de férias por 20 dias. Queria eu que fosse 20 dias seguidos? Queria, né, gente? Mas a vida do empreendedor não permite ainda que eu viaje 20 dias seguidos. Então eu fiz uma mescla de várias coisas que eu quero dentro desses 20 dias. Eu quero fazer uma grande viagem. E como eu tô gravando esse vídeo atrasado, né? Essa grande viagem já está agendada. Não vou contar para vocês ainda para onde é, porque é um lugar que eu estou muito empolgada. Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, mas não prometo nada, né? Mas essa grande viagem já está marcada. E manter para alguns lugares que eu gosto de ir. Eu tenho uma tradição que se tornou uma tradição sem querer, de todos os anos para Poços de Caldas. Então eu quero ir para lá de novo. E uma coisa que também a gente percebeu que virou meio que uma tradição, que é ir todos os anos para Campos do Jordão. Então esses são dois lugares que eu quero ir. E ir mais vezes pra praia, gente, porque
passei meu aniversário na praia. Eu faço em dezembro, né? Então, 21 de dezembro de 2025, eu passei o final de semana, que era meu aniversário, na praia, gente. E eu me senti tão bem naquele lugar, mas tão bem. Tem gente que prefere o campo, eu descobri que eu prefiro a praia. E aí eu falei assim, por que eu não faço isso mais vezes no ano, sendo que eu posso fazer isso mais vezes no ano? Então aí viajar nesses 20 dias engloba aí essas viagens que eu falei pra vocês. Provavelmente tudo isso já vai dar os 20 dias. E se eu puder viajar mais do que isso, né? Eis-me aqui, né, gente? Outra meta que eu tenho, que eu deveria ter falado lá com a primeira, agora que eu atinei, mas vamos falar aqui no final mesmo, que é praticar um esporte diferente da musculação. Que eu nem considero musculação um esporte, gente. Eu faço musculação porque eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no ombro, então eu preciso fortalecer, né? Porque senão eu sinto muita dor, principalmente quando está frio. Mas não é assim a coisa que eu mais gosto na vida. Então eu quero tentar um esporte novo. Eu já tentei alguns. Eu já fiz natação. Amei, amei de paixão, mas aqui não tem, aqui perto da minha casa, não tem nenhum lugar que eu possa fazer natação. Pelo menos eu não encontrei. Se você é daqui da região e sabe, deixa aqui nos comentários pra mim. E outra coisa que eu fiz foi a aula de tênis. Eu também fiz e amei, mas, gente, dá muito trabalho. E então, esse ano eu vou tentar fazer um outro esporte que é corrida. Eu tenho experiência em corrida? Não. Eu tenho habilidade em corrida? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aos poucos. Então, eu tô correndo aos pouquinhos, tentando ali correr um pouquinho na esteira, correr um pouquinho no parque, correr um pouquinho na quadra do meu prédio, para eu poder tentar fazer uma corrida de 5 quilômetros, aquela que o pessoal faz na rua, que ganha medalha, assim. Quero esse é o objetivo final. Por isso que eu falei que tem uma mistura de hábitos com metas, com objetivos, tudo aí junto, porque o meu objetivo final é fazer essa corrida de 5 km até o final do ano. A ideia é que eu fizesse a São Silvestre, gente. Mas vamos sonhar um pouco mais baixo, né? Para quem nunca correu, vamos sonhar um pouquinho mais baixo, né? Para não me frustrar. Então, a minha ideia é fazer uma corrida de 5 quilômetros até o final do ano. Vamos ver se vai dar certo. Eu sempre dou uma engasgada em uma parte, né? Se vai dar certo. E, obviamente, se der certo, eu vou compartilhar aqui com vocês minha corrida de 5 quilômetros. E por último, mas não menos importante, eu quero aprender a cozinhar melhor, gente. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa muito habilidosa na cozinha. Eu sou aquela cozinheira de sobrevivência, tipo, eu cozinho porque se eu não cozinhar eu não como, e se eu não comer eu não vivo. Mais ou menos isso aí. E eu não gosto muito de cozinhar. Mas eu queria gostar, porque eu acho legal as pessoas que fazem, e eu acho que é um ato de carinho quando as pessoas cozinham umas para as outras. Talvez eu não goste muito de cozinhar porque eu não tenho aqueles macetes e tudo mais. Então, o que eu coloquei como meta? De que eu quero cozinhar melhor ao longo de 2026, mas eu vou aprender uma nova receita todos os meses. Então, eu já aprendi uma nova receita no mês de janeiro, vou aprender uma nova receita no mês de fevereiro, e assim sucessivamente. E no final do ano, eu já vou saber 12 novas receitas e eu vou terminar o ano melhor do que eu comecei, né? Por isso que eu falei assim, a gente não precisa sonhar coisas grandes, mirabolantes, né? As nossas metas, elas têm que ser metas que sejam alcançáveis, porque senão a gente fica colocando coisas que são inalcançáveis e no final do ano a gente se frustra. Então, a minha ideia é que ao final do ano eu saiba 12 novas receitas e esteja cozinhando melhor. Bom, meu povo, essas são as minhas metas para 2026. Desculpem o atraso, né? Como eu falei para vocês, estou super atrasada com esses vídeos. Tem mais vídeos pela frente que vão parecer um pouco atrasados ainda, mas vão fazer sentido no final. Se você gostou, não esquece de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e tchau!